Olá, eu me chamo Marina Jordi e eu vou apresentar o projeto de iniciação científica intitulado Reinvenções das Narrativas Maternas frente à Covid-19. Bom, a fim de contextualizar essa temática, primeiro é importante colocar que a maternidade é uma experiência que ocupa a posição de centralidade na vida de quem ocupa a função materna. Na contemporaneidade, ela é orientada e ditada pelo discurso médico, o que corrobora uma nova forma de interação da dia de mãe e bebê, estando cada vez menos marcada pelos saberes transgeracionais que pedem espaço para um discurso cientificista, personificado na figura do especialista. Assim, a maternidade é tomada pela imposição de uma forma específica de maternar, e em decorrência disso, criam-se expectativas ideais de uma boa mãe cada vez mais rígidos e inatingíveis. A psicanálise, como um dos campos de saber que diz sobre a maternidade, tem avançado seus estudos sobre a experiência dela sob o enfoque materno, aprofundando-se nos processos subjetivos pelos quais passa a mãe e descortinando a relevância dos cenários psíquicos maternos para as inter-relações que se estabelecem entre mãe e bebê, assim como para a experiência subjetiva da maternidade. E com a pandemia de Covid-19 e as transformações colocadas por ela na forma de viver, impôs-se que se repensasse as possibilidades de se fazer mãe e de se experienciar a maternidade. Isso posto, esse trabalho teve como objetivo identificar as possíveis reinvenções nas narrativas criadas por mulheres atendidas no Hospital Universitário de Brasília, no período da maternidade, a fim de nomear e dar conta do real dessa experiência, tendo em vista as grandes transformações geradas pelo cenário pandêmico. Quanto ao método, participaram da pesquisa 14 mulheres, mães de bebês com idades entre 8 meses, 2 anos e 2 meses de idade, cujos bebês eram atendidos no ambulatório de pediatria do HUB. Esse recorte de idade dos bebês foi escolhido de forma a abarcar mulheres que tiveram sua gestação e primeiros meses de vida do bebê no período mais crítico da pandemia. Os instrumentos utilizados foram uma entrevista semi-estruturada e um questionário sociodemográfico breve. Quanto aos tópicos da entrevista, a entrevista foi dividida nos aspectos gestação, cuidados com o bebê, pandemia e rede de apoio materno. E a análise dos dados foi realizada a partir de uma análise qualitativa das respostas. Quanto aos resultados, no tópico da gestação, ao serem questionadas sobre como foi esse momento, algumas das mulheres narraram a gestação sob os termos de complicada ou conturbada. Um dado importante de ser salientado é que quase todas as entrevistadas tiveram intercorrências na gestação, sendo elas em sua maioria diabetes gestacional e pré-eclâmpsia, seguidos da infecção da Covid-19, e algumas dessas mulheres tendo esses 3 fatores sobrepostos. Falam que tinham expectativas de ter um bebê saudável, além da gestação e partos normais, cujos parâmetros eram as gravidezes anteriores. Algumas das mulheres também falaram da dificuldade de imaginar o bebê. Quanto ao tópico dos cuidados maternos, muitas mulheres consideraram que esse processo de cuidar torna a maternidade difícil, relatando se sentirem cansadas e terem dificuldades em conciliar os afazeres domésticos, o trabalho e o cuidado com os demais filhos. E a culpa também aparece nos relatos, que ela vem atrelada à sensação de que não dá conta da maternidade. Quanto aos impactos da pandemia, relativos ao bebê, foi relatado um medo em relação à saúde e o desenvolvimento do filho. Já sobre as questões relativas à mãe, elas falaram sobre o medo quanto à própria saúde, o medo de morrer. Mas esse medo estava focado em qual seria o futuro dos filhos em suas ausências, quem cuidaria deles. Também falaram sobre o enfraquecimento da rede de apoio, principalmente mulheres que têm filhos mais velhos, sentiram essa diferença
na rede de apoio ampliado, no cuidado das avós, no cuidado das tios, de primos. Então, essas mulheres se sentem mais sozinhas em suas maternidades. Quanto à rede de apoio materno, ao perguntar sobre os suportes que as mulheres têm nos cuidados cotidianos com o bebê, a maioria relatou ser a cuidadora principal, mas contar com a ajuda do marido, dos filhos mais velhos e de suas mães, em casos mais urgentes. Quanto ao suporte emocional, a maioria das mulheres respondeu que conversava com figuras femininas da família, como irmãs, primas, tias, mãe. Outras relataram não conversar com ninguém. Por fim, algumas delas também falaram conversar com outras mães que tiveram seus bebês internados no HUB, em um grupo virtual criado, no qual elas se apoiavam e trocavam experiências. Assim, algumas considerações a serem colocadas é que a pandemia gerou muitas mudanças na forma de maternar. A incerteza em relação à saúde e à segurança dos filhos, o medo de contrair o vírus e a sobrecarga emocional de conciliar os cuidados infantis com as demais tarefas, como o trabalho, assim como a falta de uma rede de apoio ampliada, também aumentou a sensação de isolamento e solidão dessas mulheres, tornando a jornada da maternidade ainda mais desafiadora. Porém, essas questões aparecem, em sua maioria, de forma indireta no discurso dessas mulheres. Entretanto, o aspecto que apareceu nas narrativas foi de como a pandemia interferiu em vivências comuns da maternidade, a exemplo da visita de parentes e a ajuda destes nos cuidados com o bebê, no suporte dado à mãe nos primeiros meses, além da intensificação dos cuidados com a criança em vista do risco de contaminação. Dessa forma, ao a gente analisar a maternidade vivida em tempos de pandemia, atribui-se maior importância à presença da rede pública de saúde, como ponto de segurança para essas mulheres. Muitas das entrevistadas identificaram que foram bem assistidas pelo hospital, tendo podido sanar suas dúvidas e terem tido seus questionamentos ouvidos. Além disso, algumas delas apontaram a importância do grupo virtual criado e organizado pelos funcionários da instituição, onde podiam compartilhar suas vivências e angústias com outras puérperas. Viu-se aqui a atuação do hospital como criador e fortalecedor de rede de apoio a essas mulheres. Terminamos por aqui. Obrigada.